Oi, gente, como é que vocês estão? Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse Casamento às Cegas, a quarta temporada. O último episódio foi ao ar hoje, dia 10 de junho. Acho que pela manhã eu comecei a ver alguns comentários lá no Instagram e fui correndo para assistir, porque eu não queria muito spoiler e eu sei que o último episódio é o mais aguardado por todo mundo e todo mundo, obviamente, quer começar a comentar. E assim, quando eu assisti esse episódio de Casamento às Cegas, foi, não sei, assim, uma palavra para descrever o sentimento, mas eu acho que é aterrorizante. Eu particularmente não sou muito de assistir reality shows. Esse Casamento às Cegas eu assisti, acho que o primeiro, o segundo, e não assisti o terceiro e assisti agora essa quarta temporada porque eu vi muita repercussão. Falei, vou assistir. Tava com tempo livre e fui assistir. E assim, eu confesso pra vocês que um dos casais que eu mais tava torcendo pra que desse certo era justamente o Leandro e a Ingrid, né? Tanto que eles chegaram ao altar, chegaram a se casar, apesar de todos os embates que eles tiveram ali. Ela sempre se mostrou muito compreensiva com ele, sempre tentando ajudar ele de todas as formas possíveis. E eu realmente estava confiante que eles eram um dos casais mais fortes ali, para que durasse assim ser o próximo Renan e a Agatha. E quando ela fez os relatos que ela fez nesse último episódio, foi assim devastador, porque como primeiramente, né, como que a Netflix ela exibe um episódio daquele? Ela exibe todas as falas que foram feitas por ela. Foi assim uma denúncia muito grave. Nós vimos ali como ela saiu em prantos, ela não conseguiu ficar até o final e muito óbvio, né? A gente consegue entender muito disso. Vimos também como que eles expulsaram o Evandro, gentilmente, né? Expulsaram ele, porque foram denúncias muito graves. Eu acredito que ela não denunciou junto à polícia, não fez nenhum boletim de ocorrência, até porque acredito que já passaram-se muito tempo. Ela publicou um post no Instagram dela com a data de novembro, né, do final de novembro, então acredito que deve ter sido mais ou menos quando aconteceu, ou quando ela deu um basta, porque como a gente sabe, né, eles casam em 1 mês e meio, depois que se conhecem, mas o programa ainda dá bastante tempo para que eles possam, para que o programa vá ao ar, passa-se bastante tempo, e depois esse momento do reencontro. E o interessante é que até ontem ele estava postando no Instagram dele super normal, tranquilaço, mudando o cabelo, para ir pro programa. E assim, quando a gente se depara com um programa, é aquele show de horrores. Porque assim, acho que nenhum dos outros casais. Teve casais ali que a gente não esperava. A Renata, a gente não esperava que tivesse continuado casada. O Patrick também era um casal improvável, né? Não disseram sim no altar. Mas meio que eu, pelo menos, já sentia que eles não iriam continuar por muito tempo. Mas assim, o Leandro e a Ingrid foi uma surpresa assim terrível, porque eles tinham tudo para dar certo. Apesar de no começo ela citar algumas coisas que eles não estavam tendo uma sintonia muito boa, mas que eles estavam tentando se resolver, né? E quando assim ela faz todas as denúncias que ela faz, e assim a reação dele, que num primeiro momento ele não tentou negar, não tentou fazer nada que fosse nada que fosse de combate ao que ela estava falando, ele só se desculpou e vida que segue. Assim, para quem não entendeu, para quem não assistiu o programa, tem vários posts no Instagram detalhado falando o que ela falou especificamente, sem tirar nem pôr nenhuma palavra. Tem pequenos vídeos também que vocês podem ver, mas basicamente ela fala que o problema, eu não sei se eu posso falar aqui no YouTube, mas eu vou censurar essas partes. Basicamente ela fala que eles tinham, ao meu ver, no começo, né, quando ela falou que eles tinham um problema ali de sintonia na hora, eu pensei sinceramente que fosse ejaculação precoce. Não passou pela minha cabeça que ele de fato não conseguia ter. Mas aí ela fala, né, que ela cansou de proteger ele, porque ele não protegeu ela, ele não cuidou dela. Então ela revela, né, qual era esse problema de fato que ele tinha. E era isso, né? E era isso, né? Ele não tinha ereção. E ela fala que
pediu para que ele procurasse um terapeuta, pediu para que ele cuidasse, né, tratasse ali da questão dele, que ela ia esperar por ele, que ela ia ser paciente nessa jornada dele. Só que ele não fez isso, ele tentou resolver o problema sozinho e o jeito que ele achou de resolver essa questão era esperar ela dormir. E eu acho que muitas pessoas ficam confusas porque depois que eu assisti, eu voltei lá no Instagram, eu fui ver essas publicações, eu fui ler os comentários também, que é um universo sem fim de opiniões alheias. E eu acho que essa parte talvez seja o que ficou um pouco confusa para as pessoas. Foi quando ela fala que ele esperava até ela dormir para resolver o problema, e a maioria das pessoas estavam se questionando se essa ajuda que ele, essa resolução que ele encontrou para essa questão não seria o bolo sozinha, né, como as pessoas falam. Ele estaria batendo esse bolo sozinho. Só que na verdade, ao longo, né, do diálogo dela, ela dá a entender que enquanto ela dormia, ele... E assim, foi ao ar todas essas cenas, sem nenhum alerta de gatilho, né, da Netflix. Foi ao ar em rede nacional. Ela fez acusações muito graves, que muitas pessoas começaram a questionar também se foi verídica, se ela não estava só querendo fama. E sinceramente eu não acredito que uma pessoa iria se expor a esse ponto tão... expor uma coisa tão profunda, tão íntima, principalmente para nós mulheres. Nós sabemos o quão íntimo é você falar sobre esse tipo de questões, você se expor dessa maneira. E até a reação dela mesmo, de contar, de falar, de tentar, assim, externar tudo que ela estava sentindo. Eu pelo menos percebi que não era leviano, sabe? Era sincero tudo que ela passou. Claro que a gente ouviu o lado dela porque ele se absteve de falar, ele não tentou explicar, ele não tentou falar como foi feito aquilo. Então obviamente que a gente fica com o lado que escolheu expor e a gente acredita no lado que escolheu falar, né? Não tem como a gente tentar tomar partido por parte dele porque ele se absteu da fala. E eu até agora, né, são quase 4 da tarde, ele não postou nada no Instagram a esse respeito. Então ele não se defendeu, ele não falou nada sobre isso. O que também é muito complicado, porque ele foi acusado por um crime, porque todo mundo sabe que isso é crime, e ele escolheu não se defender. Mas assim, a grande questão aqui é falar para vocês como que a Netflix, ela não teve essa responsabilidade com o seu público. Isso tudo que aconteceu naquele momento de reencontro, inclusive com a própria Ingrid também, porque passar pela situação que ela passou e a Netflix ainda fazer com que eles fiquem ali frente a frente num reencontro é muito pesado. E a gente sabe que muito provavelmente ela foi até ali porque ela tinha que cumprir o contrato, né? Quando você vai para um reality, você se compromete ali a participar de todos os episódios que a emissora quiser te chamar. Então você tem que cumprir com aquele contrato, senão você tem que pagar uma multa muito alta. E a gente sabe que a Ingrid não é rica, né? Mas eu não, assim, sinceramente, é muito complicado isso que aconteceu nesse final dos Casamentos às Cegas. A gente não tem assim o que falar mesmo. Eu só quis falar pra vocês aqui porque eu acho que muita gente vai ficar muito confuso, porque os vídeos que foram soltos na internet são picotados sempre, né? Então eu queria trazer aqui pra vocês um pouco dessa minha perspectiva sobre o que aconteceu. E assim, o mais chocante também de perceber isso é quando eu tava lendo os comentários desses posts, é ver a quantidade de pessoas, e principalmente de mulheres, atacando a Ingrid, falando que não viam verdade no que ela tava fazendo, que ela tava falando aquilo só pra se expor. Assim, pelo amor de Deus, mulheres, a gente lutou anos para que as mulheres tivessem voz, que suas vozes fossem ouvidas, e agora vocês mesmos atacarem outras mulheres porque algum tipo de picuinha ou birra que vocês têm com relação a Ingrid é assim, impensável. O que ela tá passando é muito pesado. E todas as vezes que uma mulher ela sai e ela fala sobre a agressão que ela tá vivendo, as pessoas tentam fazer com que ela seja... As pessoas a todo custo tentam colocar ela como a culpada, como a agressora. Tipo, por que você aguentou isso?
Por quê? Porque sempre a culpa é da vítima. E assim, pelo amor de Deus, a gente não pode mais repetir esse mesmo padrão que foi repetido ao longo da história. Isso é extremamente puxado, isso é extremamente errado. A gente tem que se unir. E se de fato ele escolher fazer a denúncia, oficializar essa denúncia, a gente de fato tem que estar do lado dela, porque ela foi a pessoa que teve coragem de ir falar. Ele não se defendeu, ele não falou. A única atitude que ele teve foi pedir desculpa. O que, assim, né? A gente não sabe. E enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês também ficaram em choque, deixem aqui o comentário, porque realmente essa situação é muito complicada. Muito complicada mesmo. E não esquecem de curtir o vídeo e se inscreverem no canal. Um beijo cheio de carinho e até o próximo vídeo.